porque o jurado será Exatamente. instruído lá no local da ação, mas se você quiser participar Não, para ver, mas eu acho que é importante sim, participar para Entender entender como. como é que funciona o processo. Certo, certo. Obrigado. A gente vai explicar um pouquinho de como que funciona a ação. A gravação já foi iniciada, então eu vou colocar a minha tela. Pessoal, se vocês possuírem alguma dúvida, abram o microfone a partir de agora, porque eu não vou ver o rostinho de vocês, tá? Por enquanto eu estou vendo, porque eu estou com a tela para eu ver vocês, mas quando eu compartilhar, o conteúdo eu já não vejo mais. Então, sintam-se à vontade, toda dúvida que tiver de abrir o microfone e questionar que a gente vai trabalhando. Eu prefiro fazer assim do que deixar para o final, porque a gente pode esquecer alguma coisa também, né? Então, fiquem à vontade. Eu sou Yolanda, eu sou analista aqui na JA, na área de gestão de projetos, com foco em projetos sociais. Junto comigo, quem atua, né, é a Bárbara, nossa gerente, e a Larissa, que é a nossa colega, que trabalha com os projetos voltados para nível nacional. A Larissa, no dia da ação, ela que vai ser a referência de vocês, né? Devido até aos ajustes das agendas, sobressaiu um outro projeto e eu vou precisar de viajar. Mas eu já aloquei, eu até tentei trazer ela para a reunião de hoje, mas a gente não conseguiu encaixar nossas agendas. Mas ela que vai ser a referência de vocês. A Letícia vai encaminhar o e-mail e nessas informações eu vou pedir, tá, Lê, por gentileza, só para colocar o nome do analista aqui, quem vai acompanhar na parte da manhã. Quem vai acompanhar na parte da tarde será a Bárbara. Então, quando vocês chegarem lá na instituição, né, vocês podem procurar por essas pessoas que vão ser quem vai acolher vocês no dia da ação, beleza? deixa eu Bora só te lá. interromper nesse Sim? momento. Também a Tamires, do escritório de BH, vai representando a Deloitte, ela já está ciente da ação, está conversando com a gente aqui da área social. Então, vocês podem procurar por ela também lá no local da ação, que ela pode orientá-los. Beleza. Então, vamos lá. Vou compartilhar com vocês aqui, vou explicar como que funciona. Vocês, né, se voluntariaram para o programa Innovation Camp. Nós estamos fazendo agora o momento de treinamento, né, com os voluntários. E aí eu vou explicar um pouquinho mais como que a gente vai trabalhar, qual que é a dinâmica e algumas dicas. Eu não sei se vocês já fizeram alguma ação voluntária voltada para a educação, mas eu vou tentar trazer aqui também, dentro desse tempo, algumas dicas também para primeiro voluntariado. Ontem, no treinamento de ontem, né, tinha algumas pessoas que nunca haviam sido voluntários, principalmente nessa parte. Então, é comum ter dúvidas, é comum, né, ali até no meio da ação, sentir um pouco inseguro. Isso é normal, principalmente porque é a primeira vez. E nós vamos estar lá, nossa equipe vai estar lá para total suporte, tirar dúvidas, para auxiliar vocês mesmos. A gente definiu uma analista para cada sala, então eles vão estar junto com vocês ali. E qualquer situação mesmo, vocês podem acionar, perguntar, e nós vamos estar ali, né, disponível mesmo para auxiliar e dar total suporte para vocês. Algumas orientações técnicas, né? O treinamento de voluntário, ele pode variar até 2 horas, mas não quer dizer que hoje vai ser, tá bom? A gente está tentando manter ele dentro do time. E a aplicação do programa Innovation Camp direto com os meninos, a gente chama assim já bem mais próximo meninos, né? Os meus alunos, porque a gente acaba criando um vínculo ali e uma proximidade também com eles. Então, essa ação com os meninos é em torno de 8 horas. 4 horas no dia 21, 4 horas no dia 28. E durante esses 2 dias, a gente vai trabalhar ali uma ferramenta chamada Design Think, né, que é dentro do programa Innovation Camp. Quais são os materiais que a gente vai utilizar no dia? Esses materiais já estão lá na fundação, né? A gente já separou por turmas, já está tudo organizado. Então, no dia, os nossos analistas eles vão direcionar e deixar todos os materiais e ir ajudando vocês ali ao longo da aplicação, tá? Então, são folhas A3, que são as tarefas que os meninos vão desenvolver, folhas para rascunhos, vai ter a planilha de avaliação do jurado. Então, durante o momento ali, né, do pitch que os meninos vão apresentar, vai ter uma planilha no qual a gente vai colocar o nome do time, qual que é a temática, e, por fim, são os materiais de modo de design thinking, que a gente vai explicar ao longo desse treinamento. E o que é o Innovation Camp, gente? O Innovation Camp, ele é um programa, ele é um projeto da Junior Achievement, que é desenvolvido em grupos de até 5 pessoas,
né? Eles vão desenvolver uma solução inovadora para um desafio específico. A gente vai levar uma dor para eles, e aí, a partir da ferramenta Design Thinking, eles vão pensar numa solução ali para aquela dor. Então, a ideia é essa, e aí, como, por isso que, e por que que tem o camp, né? Que é como se fosse uma competição, um acampamento de competição. Eles vão ficar ali 8 horas em grupos, cada grupinho pensando numa solução, e no final eles vão competir entre si a melhor solução, né? Então, por isso da importância da gente trabalhar bem com eles, principalmente a parte ali do pitch, né? E no momento da banca, para que eles apresentem ali, dê um show deles, que literalmente eles são extremamente criativos. Só um parênteses, eu fui essa semana lá na fundação, fui conhecer, mapear um local, já tive um primeiro contato com os meninos, né? Então a gente já falou que eles vão receber o programa, que vocês estarão lá, que irá acontecer trocas de experiências bem bacana com eles e eles estão super animados. E quais são, né, as funções dos facilitadores? Haverá mentores, aplicadores e jurados. Eu vou destrinchar para vocês aqui um pouquinho sobre cada um. Primeiro, mentores, né? Os mentores, eles vão estar ali na sala, vão estar ali andando pela sala, auxiliando, esclarecendo dúvidas dos alunos em relação às ferramentas. Então, por exemplo, o aplicador, ele vai explicar a ferramenta, vai dar o tempo para os alunos fazerem a tarefa daquela ferramenta, e enquanto eles estão fazendo as tarefas daquela ferramenta, os mentores estão andando ali na sala, dando dicas, esclarecendo dúvidas, explicando mais a fundo qual que é o tema, mais a fundo qual que é a ferramenta. Então, a ideia dos mentores é auxiliar os alunos, além também de ajudar ali na distribuição dos materiais e manter o engajamento ali e o foco para a solução. Porque muitas vezes, gente, os meninos, eles empolgam ver ali a dor e empolgam na solução e começa a sair fora da temática. Então, aí, o mentor, o que que ele faz? Ele chega e fala, isso aqui está um pouquinho fora, vamos focar aqui, vamos voltar aqui e rever? Então, é basicamente ele andando pela turma, para nos minutinhos, se engajando entre os grupos. Está sempre disposto a ajudar, e aí, dependendo da carga horária disponível, de 4 a 8 horas. Qual que é a função do aplicador, gente? O aplicador, ele vai apresentar e explicar as ferramentas estratégicas para os alunos. Cada voluntário, né, ficará responsável, dependendo de como que foi, né, a fração, a escolha de tempo, se ficou um turno só, né, fica ali responsável em conduzir as ferramentas com os alunos. Terminou de explicar as ferramentas, se o aplicador sentir a vontade, ele também pode auxiliar os mentores e também andando ali entre os grupos para tirarem dúvidas. É comum os meninos chamarem, porque eles ficam com dúvida, então, às vezes ali, pode ser que o aplicador, se ele estiver tranquilo e ele se dispor, ele também pode usar a função de mentor, mas não é a função oficial dele ali dentro da ação, tá? A função dele é conduzir a aplicação do projeto. Por fim, qual que é a responsabilidade dos jurados, né? Os jurados, eles são responsáveis por avaliar os pitches apresentados pelas equipes. A avaliação será feita, né, com base em 4 critérios muito importantes. O pitch, ou seja, a apresentação dos meninos, se a ideia que os meninos apresentaram foram inovadoras, se a ideia também tem potencial de escalabilidade e se ela é viável, né? Então, são 4 pontos muito importantes. E eu vou aproveitar que a gente tem um jurado aqui, já vou deixar uma dica para o jurado. Durante o momento da avaliação da banca, coloque com 2 casas decimais números quebrados. Ou seja, vou dar uma nota de 1 a 5 para esse time. Então, a nota vai ser 4,73. Por que que eu peço e oriento colocar uma nota quebrada assim no final? Porque, como são vários pits, pode ocorrer de ter vários empates. Então, quanto mais quebrado for, né, as 2 casas decimais finais da avaliação, menos chances a gente vai ter de ter um pit empatado, de ter uma banca de um resultado empatado. Então, primeira sugestão, eu já deixo aí. Qual que é o perfil, né, do jurado? Capacidade de análise crítica e imparcialidade nesse momento. A carga horária, né, que a gente pede, né, para se dispor entre 2 e 3 horas. O pitch
Aqui em Belo Horizonte, a gente vai gastar aproximadamente 2 horas de pitch. São bastante alunos que vão participar. A gente reduziu o tempo de apresentação para que eles possam encaixar dentro desse horário. Então, é importante chegar faltando ali, por exemplo, se a apresentação é na parte da manhã, de 8 a meio-dia, de pelo menos estarem ali na unidade 9h30 da manhã. Mas se os jurados também quiserem chegar mais cedo para ver como que está andando, eles podem chegar. Mas, o caso dos jurados à parte, eles não podem andar ali e dar mentorias, e monitorar os meninos, não. Os jurados, eles realmente precisam de ficar só observando, para não se envolver mesmo nas temáticas. E esperar que só receba ali no momento do pitch. Ah, Alguns módulos, né? O design thinking, ele começa explicando ali o que é a abordagem, a ferramenta. Eles vão passar por uma imersão, que é a questão das dores e quais são as ferramentas. Depois disso, eles vão começar a criar ali a proposta de solução. Por fim, vão prototipar essa proposta prototipada por meio do Canvas, do Business Mode Canvas. E ao final, no final da competição, eles vão apresentar um pitch ali ao vivo para a banca. Bom, agora sim, dando boas-vindas mesmo, depois que eu passei alguns pontos, a gente sempre traz essa temática da JA, que ninguém pode fazer tudo, mas todo mundo pode fazer uma coisa. E é assim, com muita alegria mesmo que a gente recebe vocês ao programa Innovation Camp, principalmente numa ação voluntária. Eu sempre falo que é uma troca de experiência, a gente aprende com os meninos e os meninos aprendem com a gente. E assim, é uma energia muito legal, né? É uma sinergia muito bacana. E isso é muito bom porque traz novas visões, novos olhares, né? Então, assim, é um momento muito legal e sejam muito bem-vindos à ação do Innovation Camp e à JA também. E aqui, gente, só para explicar um pouquinho o contexto, a JA, a gente chama como JA, mas vem do nome Junior Achievement. Junior Achievement foi uma ONG que foi fundada em 1919 nos Estados Unidos. Hoje nós estamos presentes em mais de 100 países. Aqui no Brasil existe a Unidade Brasil e também dentro do Brasil existem as unidades estaduais, né? Como a Letícia citou, em São Paulo está correndo o projeto, em Pernambuco também. Hoje, se eu não me engano, a gente tem quase todos os estados aqui no Brasil. Então, nós somos aí uma das maiores organizadoras, incentivadoras ali de jovens no mundo. E a JA, gente, a gente trabalha com alguns pilares, né, com foco ali em direcionar esses jovens tanto para o mercado de trabalho, mas também um pilar muito forte nosso é o empreendedorismo e a educação financeira. E, como eu citei mais cedo, também focado no mercado de trabalho. A gente utiliza sempre, em todos os nossos programas, a metodologia Aprender Fazendo, ou metodologia Make, né? Que em alguns termos eles falam assim, é mão na massa. Então, quando a gente aplica algum projeto com os alunos, eles vão ter que pensar, eles vão ter que desenhar, eles vão ter que se movimentar, não é simplesmente sentar e escutar e voltar para sua casa. A nossa ideia sempre foi trabalhar ali, mão na massa. Agora eu vou explicar um pouquinho para vocês como que vai ser a nossa jornada ao longo do projeto, né, ao longo dos 2 dias. No primeiro momento, né, vai ser um momento de apresentação, de boas-vindas, então vai ter uma analista ali da Junior que vai ajudar vocês, né, e vai apresentar vocês para a sala, e a partir daí vocês vão conduzir o programa. Depois, no segundo momento, vocês vão começar a trabalhar, aí entra a função do aplicador, né? As regras do jogo e um pouquinho mais do que é o design thinking. E apresenta o desafio, a dor, o que eles vão ter que buscar de solução. E aqui no treinamento eu vou mostrar para vocês também, né, a dor. Depois eles vão montarem os grupos, e aí eu já explico, já abro um parênteses para vocês novamente, que quando eu estava na ação de mobilização com os jovens essa semana, já deixei claro, são grupos de 5 pessoas, né? Então, para que eles já pudessem já ir pensando, até para a gente ganhar tempo no dia da ação, tá? Então, eles já estão ali já pensando quais são os times deles. Depois de montar os grupos, aí é a hora que a gente vai ver mesmo, a gente vai começar a colocar a mão na massa. A gente explica o que é o design thinking e entra algumas ferramentas que já estão todas lá, que são ferramentas em folhas tamanho A3, então, para que eles possam mesmo escrever, para que eles possam discutir ali. Então, a gente vai trabalhar matriz SD,
desk research, o que a gente pode fazer com uma entrevista, trabalhar um mapa de empatia ou persona, Crazy Eight, mais um brainstorm para pensar em soluções, o dot plotting, proposta de valor, construção de canvas e o pitch. Lembrando que isso não é tudo num dia só, tá? Geralmente, o primeiro dia a gente chega até mais ou menos a proposta de valor, e depois, os dois, no segundo dia, a gente trabalha ali o Canvas e o pitch com os meninos, para que eles possam se preparar para a apresentação. A gente também possui, pessoal, um repositório com materiais complementares desse programa. Caso vocês tiverem algum tempinho, depois dá uma olhada lá no nosso site, da JA Brasil, que geralmente são documentos que explicam mais a fundo. Acredito fortemente que vocês já tenham uma prévia noção do que eu vou apresentar para vocês aqui dessa ferramenta Design Thinking, tá? Mas qualquer dúvida a gente vai esclarecendo aqui. Antes da gente introduzir, eu queria passar para vocês algumas informações em relação ao local, a ação, isso vocês vão receber também, tá? Ah, o local de execução do projeto vai ser na Fundação CDL, fica ali na Rua dos Timbiras, no bairro Funcionários. Fica num quarteirão entre a João Pinheiro com, se eu não me engano, Rua Sergipe. Então é bem região central mesmo. O projeto vai acontecer dia 21 e 28, sendo que ele foi fragmentado, né, 8 horas em 2 dias de 4. Então, ocorrerá turmas na parte da manhã de 8 a meio-dia e turma na parte da tarde de 13 às 17. Durante o momento, ocorrerá também uma pausa para lanche de 15 minutinhos, tanto para vocês quanto para os meninos. E a faixa etária do público, gente, é de 15 a 24 anos. Então, a gente vai pegar ali um público um pouquinho mais maduro para trabalhar, né? E uma observação que, devido, né, à mobilização, a gente vai trabalhar em média de 75 alunos por turma. Fiquem tranquilos, tá? Porque a gente vai ter uma equipe bem preparada para estar acompanhando vocês. Aparentemente é um número muito grande de alunos por turma, mas eles se comportam, eles prestam atenção no momento que vocês estão explicando. Tem os próprios colaboradores da fundação, os educadores de lá, que eles também acompanham na sala e dão total suporte para a gente, tá bom? Algumas dicas para vocês, principalmente para quem vai começar pela primeira vez o voluntariado. É importante que cheguem 15 minutos antes no local, até para vocês se ambientarem, conversar, conhecer os pontos focais. Se tiver alguma dúvida, ou até mesmo dúvida em relação ao material, se quiser tirar com a gente, sinta-se à vontade. É importante vocês irem com roupas confortáveis, sapatos confortáveis, né? Como é um ambiente de jovem, se for, né, tranquilo para vocês, podem ir de tênis, porque é um momento que vocês vão ficar em pé, vão ficar em movimento, né? Então, é importante estar bem confortável e também não esquecer de levar uma garrafa de água, tá? Principalmente que vocês vão falar, conversar, então cuidarem mesmo ali da questão da alimentação e da água de vocês. E, por fim, um ponto muito legal que eu gosto muito de citar, compartilhem suas experiências. Durante o momento da aplicação do projeto, é muito legal a gente tentar gerar conexões com esses jovens. Então, se vocês sentirem à vontade, vocês podem compartilhar experiências pessoais mesmo. Igual, por exemplo, eu gosto muito de assistir séries coreanas, né, que são chamadas de doramas. E nessa faixa etária, os meninos também amam assistir séries coreanas. E isso já gera uma conexão ali, porque o aluno vai falar, nossa, ela também gosta. E aí eles costumam me perguntar qual série você está vendo no momento? E tem diversos tipos de gêneros, né? Eles também gostam de outras. Outro ponto muito legal também, que às vezes eu costumo brincar com eles, é porque eu sou atleticana. Então, eu falo, olha, gente, sou atleticana, e pergunto quem que é, quem que não é. Sou brincando, né, dentro dos limites ali. Os meninos, Cruzeiro, aquele time feio, tudo, né? Bem assim, bem simples mesmo, sem aprofundar em nada. Que se já gera ali uma conexão, eles já ficam animados, eles vão, né, começar a olhar para vocês de uma forma diferente. Então, se sentirem à vontade, compartilhe experiências também, que é muito bem-vindo durante uma ação. Algumas boas práticas para a gestão da sala de aula, né? Para o engajamento, a gente deixa algumas dicas para ajudar. E aí, como eu citei para vocês anteriormente, em questão de compartilhar algumas experiências, né? Isso ajuda na dinâmica de quebra-gelo. Pode fazer uma dinâmica simples, como é uma turma cheia, com eles, quem que gostaria de falar uma coisa de experiência, né? E começando
pelo próprio voluntário, isso ajuda muito. Então, é um momento ali que eles vão gerar ali uma conexão com vocês. Muito importante, durante a aplicação, né, busque usar linguagens mais simples, né? Um perfil do público que participa do Jovem Aprendiz são públicos de alta vulnerabilidade. Então, às vezes não tiveram tanto acesso a termos em inglês, né? Então, assim, durante a aplicação, pessoal, vocês podem citar, porém traduza o termo para eles, né? Brainstorm. O que é brainstorm, pessoal? Tempestade de ideias. Então, sempre fazer analogias e fazer as traduções dos termos, tá? Para que eles possam compreender. E sempre dê instruções gerais antes de começar as atividades, que precisa dividir a turma em grupo. Só vai ter um momento que a gente vai precisar de dividir a turma em grupo, depois eles seguem em grupo até o final do projeto, tá bom? Então, é bem tranquilo essa parte. Alguma dúvida até aí, pessoal? Bom, então, eu vou seguir e reforço com vocês. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem me acionar via áudio, tá bom? E um giro bem rápido, assim, já citamos lá atrás, quais são as ferramentas, né? Mas o primeiro passo é explicar o que é o Design Thinking, depois a matriz CSD, o Persona, o Brainstorm, que é a fase de pensar numa solução, e a apresentação do pitch. E aqui a gente pode trazer também, né? Não vou conseguir abrir um momento para vocês, mas quais são as expectativas de vocês em relação ao projeto? Se vocês quiserem, podem digitar no chat e no finalzinho a gente vê. E aí, como que é a largada, né? Primeiro os meninos vão entender como é que é a dor, vão fazer a imersão ali, a gente vai explicar um pouquinho algumas reportagens, algumas coisas em relação à dor, quem que vai solucionar, e aí, a partir daí eles vão co-criar ali uma solução para essa dor e apresentar ali na hora do pitch. Alguns soft skills que vocês, voluntários, estão contribuindo para o desenvolvimento desses jovens: resolução de problemas complexos, pensamento crítico e criatividade. Então, são 3 pontos, assim, que vão fazer muita diferença no futuro desses meninos, principalmente na vida deles acadêmica, profissional. Aí, nesse momento, gente, é a parte de apresentação de vocês. Aqui são alguns rostinhos genéricos, mas vocês podem trocarem também, ou mesmo no momento se apresentarem, tá? Fiquem a critério o arquivo que a gente vai encaminhar ele editado. E agora a gente começa os trabalhos real com eles. Então, energia lá em cima, é um programa imersivo, vai ser atividade em grupo, então eles vão ter que aprender a trabalhar em grupo também. Eles vão fazer uma proposição de solução para um desafio e, principalmente, respeitar os colegas e as ideias dos colegas. Então, na etapa 1, no onboard deles, a gente vai trabalhar o conceito de design thinking. O que é o design thinking? É uma ferramenta que busca solução para problemas de forma coletiva e colaborativa, numa perspectiva de empatia. E aqui tem um passo a passo, rapidamente, do que é o design thinking. Trabalha o conceito da empatia, define o problema, faz a ideação ali, cria a solução, faz o teste e apresenta a solução. E antes deles começarem a colocar a mão na massa, é muito bom frisar com eles que, quando a gente pensa numa solução, a gente tem que pensar numa solução que seja viável, né? E aqui a gente traz 3 ideias que são até legais, porém não tão viáveis. Por exemplo, a manteiga de bastão. Quando a gente passar ela no pão, se ela estiver congelada, não vai transferir. A cama de cheeseburger, ela é bem legal. No entanto, imagina um outro colchão em cima da gente. A gente não vai conseguir dormir direito, não vai conseguir movimentar na cama durante o sono. E, por fim, a ideia do saco simulador de mofo, né? A pessoa leva o seu lanchinho, coloca na geladeira, por exemplo, no ambiente de trabalho, aí a moça da limpeza vê um lanche lá com cara de mofo. E o que ela vai fazer? Óbvio, né? Vou jogar fora. E aí é uma solução, pode ser até inovadora, porém não é viável, porque a probabilidade de perder o lanche é gigante. Então, é importante frisar isso com eles, que quando eles estiverem na etapa de cocriação, é viável, é possível, né? E aqui a gente traz alguns exemplos. E como toda inovação começa com uma dor, a gente vai trazer a dor de como podemos usar a cultura para resolver problemas sociais. Essa frase é o desafio dos alunos. Então, levando em consideração ali, né, a diversidade, a inclusão, formação profissional,
e espalhando ações culturais pelo Brasil, criando empregos novos e mais rendas, como que a gente pode usar a cultura para resolver problemas sociais? Desde envolver a comunidade, envolver uma sociedade, criar empregos e eu trabalhar ali a cultura criativa, né? E aí é um ponto muito importante. A gente vai revolucionar o mundo. Por mais que a ação seja pequena, ela é revolucionária. E para contextualizar um pouquinho sobre essa dor, a gente traz alguns pontos muito importantes. No material do aluno vai estar mais aprofundado. Quando eu falo material do aluno, gente, é o material de aplicação direto com os alunos. Não se preocupe, porque esse treinamento ele está exatamente igual. O do aluno eu só tirei a parte do que é fundação, aquela coisa introdutória que eu expliquei para vocês no início. Então, cultura como solução para problemas sociais. Então, aqui a gente traz um pequeno trecho, né, de algumas informações e algumas reportagens ao longo da imersão da dor. A gente vive, né, em um país imensamente rico em cultura, desde o samba às festas populares, e a cultura, né, ela é uma força viva que conecta as pessoas, conta histórias e transforma várias realidades. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a gente tem algumas escolas de sambas que estão imergidas dentro das nossas periferias, dentro das nossas comunidades, né? E que move ali é o orgulho daquela região. Então, é um ponto que a gente pode trazer de exemplo também. Sinta-se à vontade, se vocês tiverem algum outros exemplos para citar durante o treinamento, tá bom? Mas você já parou para pensar que a cultura pode ir muito além do entretenimento, né? Além do entretenimento, ela pode ser uma ferramenta de transformação social, gerar emprego, desenvolver comunidades e criar soluções criativas ali, enfrentando desafios todos os dias. E aí, um ponto assim que pode ajudar, né, a abrir a visão desses jovens é trabalhar o conceito da economia criativa. Ele é um modelo de desenvolvimento baseado na criatividade, na diversidade cultural e no conhecimento, né? E a economia criativa hoje movimenta, né, bilhões de reais e gera milhões de empregos aqui no Brasil. Então, depois que a gente emerge um pouquinho sobre a dor com os jovens no dia da aplicação, né, é o momento da gente dividir os grupos. Então, a gente já fala, galera, vocês já tiveram ali uma prévia, vamos formar os grupos. Às vezes tem um ou outro que ainda não está situado, então eles vão se encaixando. Importante, pessoal, grupo de 5 pessoas. Aqui a gente deixou bem definido, não para mais nem para menos, porque a gente tem também um número limitado, né, de brindes e tudo, então o ideal é que seja um grupo de 5 pessoas. Depois que a gente explicou o que que é o design thinking, a dor e moldou o grupo, a gente vai começar com a mão na massa. E aí a gente trabalha o conceito de pílulas do conhecimento. Primeiro, a gente vai citar uma pequena parte do conhecimento, que é essa ferramenta, dá um time para eles responderem e fazerem a dinâmica. Depois a gente pega a próxima pílula do conhecimento que conecta com a anterior, e aí a gente explica, dá um time, e aí eles vão e continuam, e assim vai desenvolvendo de forma sucessiva a proposta de solução dele. E a primeira pílula de conhecimento, que está na etapa 2, é a matriz TSD. O que é a matriz TSD? Ela é uma matriz que aponta a existência de certeza, dúvidas e suposições. É o momento em que eles vão colocar no papel, o grupo vai colocar no papel tudo o que eles sabem, né, em relação a essa temática, né, que é a cultura e como que a cultura pode ser um fator de desenvolvimento social ali. E é muito importante quando eles montarem, né, na matriz TST, eu vou mostrar para vocês o modelo, eles questionarem 3 perguntas. O que sabemos a respeito da situação? O que supomos saber se é verdade? Quais perguntas poderiam ser feitas e o que precisamos de descobrir? Esse é o modelo da matriz SD que a gente vai entregar para cada pessoa ali do grupo, né? Desculpa, para cada grupo ali na sala, é uma matriz por grupo no tamanho 1:3. E aí vai ter post-it, eles podem escrever diretamente na folha, esse material para uso mesmo. Eles vão ficar com esse material, é deles. E eles vão ter 20 minutos para desenvolver essa tarefa. Depois que eles desenvolveram a tarefa da matriz CST, eles vão investigar, eles vão pesquisar o que que eles tiveram, né, de dúvidas, se aquilo que eles tiveram de certeza realmente é certeza. Então, eles vão pegar o que eles desenvolveram na primeira parte e vão trazer para a segunda etapa, que é a segunda pílula de conhecimento, que é o Desk Research. E aí, o Desk Research, gente, é importante que é um momento de investigação. Se eles tiverem acesso ao celular na sala, é permitido,
desde que seja para uso pedagógico. Então, aquelas dores, aquelas reportagens que a gente vai apresentar ali para eles na parte de contextualização, pode ser utilizada também para extrair informações. O importante é que eles acessem as informações para que eles possam desenvolver essa etapa. E aqui tem algumas perguntas muito importantes que eles possam embasar. O que a gente sabe a respeito? O que supomos? E o que poderia ser feito, né? E o que eles precisam descobrir? Vocês vão perceber que é basicamente as mesmas perguntas que a gente usou na matriz CSD. A partir daí, eles vão ter 20 minutinhos também para fazer esse momento de pesquisa. E aí, nesse momento, eles recebem tipo um livrinho para o grupo, no qual eles vão anotar dentro desse livrinho todas as informações das pesquisas que eles fizeram. Depois que eles terminam o tempo ali de 20 minutinhos do Desk Research, é um momento de entrevista, que eles vão conversar com outras pessoas. Eles têm total liberdade de pedir para, posso ir buscar outra pessoa? O prédio é um prédio universitário, então talvez eles encontrem com outros universitários e eles utilizem isso como ferramenta de entrevista. Então eles vão ter ali mais ou menos uns 20 minutinhos para destrinchar as entrevistas ao longo do projeto. Depois que a gente fez a etapa 2 das 3 primeiras pílulas de conhecimento, a gente entra na etapa 3, que é o persona, que é a pessoa que sofre a dor, que é o momento ali do design thinking, que é com base na empatia, né? Então, os jovens, os meninos, eles vão desenvolver um personagem, de acordo com uma realidade, que sofre aquela dor ali do impacto cultural, né? Como que pode transformar a vida dessa pessoa, com base na cultura. E é muito interessante, gente, que os jovens, eles costumam colocar personas, de acordo com a realidade deles. Então, muitas vezes, no que eu já percebi, assim, durante a aplicação desse projeto, é que os meninos colocam um personagem ali na faixa de idade deles. É livre, então eles podem colocar qualquer faixa de idade, tá? Se eles perguntarem se tem algum limite, é livre. Eles podem colocar desde um senhor de 70 anos, desde um jovem de 15, um adolescente de 12, enfim, mas que é uma pessoa que vive naquele mundo e que precisa, né, de entender como que a cultura pode impactar na vida deles. Então, é nesse momento no qual eles vão criar eu até brinco com eles, que é o sexto personagem do grupo que eles vão criar, e aquele personagem ele sofre calador. Então, eles vão se colocar no lugar do personagem. Então, por isso que a ideia é de criar um mapa de empatia, né? Ele é uma ferramenta que ajuda a imaginar um personagem que representa o usuário, aquele que realmente sofre com a dor. Ou seja, né, o persona, um avatar que eles vão criar. É importante conhecer fundo, e isso aqui já é uma parte muito mais técnica, né? Porque você vai desenvolver uma solução para alguém, então aquele alguém é seu cliente. Então é importante conhecer fundo o seu cliente para conseguir ter empatia e colocar no lugar dele, né, e experimentar o que ele vive e o que ele vê através dos olhos, ajuda a gente ter uma ideia do que é a necessidade desse cliente. Então, essa é a parte do mapa da empatia. E aqui tem um modelo de como monta esse mapa da empatia, que é o modelo do André. No mesmo livrinho do Desk Research, ele vem com várias folhas, inclusive tem um modelo explicando, tá? Então, o próprio material físico que os jovens pegarem vão ter também uma explicação de como montar um mapa de empatia. Os jovens vão ter 20 minutinhos para fazer essa ação. Depois que eles passarem os 20 minutos, a gente vai começar já a pensar numa solução para aquele persona que eles criaram, com base na dor que foi apresentada. Nesse momento, eles vão usar o brainstorm como proposta ali de achar uma solução. E aí a gente explica para eles o que é o brainstorm, que é uma dinâmica em grupo, uma técnica muito usada para resolver problemas específicos, para desenvolver novas ideias ou projetos. E nesse momento, né, é muito importante reforçar com eles que não tem censura no sentido de ideias. Por exemplo, às vezes o menino tem uma ideia, é o que vem na mente. Então, vai resolver o problema da cultura um sofá flutuante. Naquele momento, ele vai colocar aquilo, até porque se ele segurar, ele bloqueia a mente dele para vir novas ideias. Então, ele vai colocar aquilo no papel no momento do brainstorm. Então, muitas vezes o colega vai falar, não, mas isso não tem nada a ver, pô. Então, nesse momento, não é momento de julgar, tá? Então, é importante que eles deixem a criatividade fluir ali para que eles possam selecionar a melhor ideia. Depois que eles montaram ali, né, o brainstorm, é a segunda parte da questão de criar novas ideias,
é o Crazy Eight. Crazy Eight, gente, ela é uma ferramenta que vai sair da zona de conforto das ideias mais óbvias. A gente vai entregar para cada jovem, para cada aluno, uma folha A4. Eles vão dobrar essa folha A4 em 8 partezinhas, e aí eles vão desdobrar e vão começar em cada quadradinho, por isso que é Crazy Eight, desenhar alguma ideia de alguma solução ali, né? Igual aqui no exemplo, tem uma folha, uma página inicial de login, então vai ser um aplicativo, a ideia. Vai ser um serviço de streaming de podcast, né? Vai ser um aplicativo de cultura que lembra um roteiro de cultura. Enfim, eles vão começar a desenhar ali. Muitas vezes os meninos, alguns têm muito mais habilidade para desenhar e a criatividade dele vai muito mais além quando está desenhando do que no brainstorm no momento de fala. Então, por isso que é interessante essa ferramenta. Aí eu vai mais uma dica agora para o aplicador, tá? No momento do Crazy Eight, a gente pede 8 ideias. E a gente vai falar 8 ideias. Mas vai chegar no momento que muitas vezes os meninos não fluíram 8 ideias, fluíram 5. Viram 6 e tá tudo bem. Só que a gente não vai falar abertamente ali no primeiro momento, porque se a gente fala, os meninos vão ficar naquela zona de conforto de colocar uma ideia só na folha. E aí não consegue fluir melhor. Então, a minha sugestão é: falam que vão ser 8 ideias. À medida que for ali andando na turma, eles vão sinalizar que não conseguiram pensar nas 8 ideias, a gente fala, não, tá tudo ok, não tem problema. Então é mais ali direto com o menino que a gente vai falar que tá tudo ok ou mais para o finalzinho da dinâmica, tá? Mas no primeiro momento, não fale que pode ser menos que 8, porque senão eles vão fazer menos que 8. O jovem é desse jeito. E eles vão ter 30 minutinhos para desenvolver o Crazy Eight, né? Até porque eles vão precisar de desenhar. Depois que eles fazerem a dinâmica do Crazy Eight, é o momento que eles vão compartilhar a ideia entre si. Então, eles vão apresentar ali, olha, eu desenhei isso, eu desenhei aquilo, né? E aí, cada componente do grupo ali, eles vão selecionar as 3 melhores ideias para formar um top 10. Então, a gente vai entregar uma folha de tamanho A3, também escrito top 10 ideias. Então, eles vão colocar ali no desenho do Crazy Eight. Aí eles podem recortar ou fazer o rasgadinho mesmo, né? E colocar ali as ideias na folha do top 3 ou transcrever também, perdão, no top 10 e transcrever as ideias, as 10 melhores ideias que eles tiveram, somando o brainstorm e o Crazy Eight. Por fim, gente, agora já para assim, filtrar e direcionar a ideia principal do grupo, a gente usa uma ferramenta chamada Dot Voting, que é utilizada para priorizar, filtrar através de votações de ideias geradas. O que é importante aqui? Que seja uma atividade individual, que cada integrante terá 3 votos, podendo colocar um ou mais votos nas soluções apresentadas, inclusive nas suas. Não deve haver sim, diálogo ou uma busca de consenso nesse primeiro momento da dinâmica. No segundo turno, se houver empate, aí sim a gente abre para um consenso e o grupo direcionar ali a melhor ideia. Como que funciona? Vai ter ali o top 10 ideias, e desse top 10 ideias, eles vão votar ali em três opções que eles queiram que sejam a melhor ideia. Então, por exemplo, de top 10, a nona ideia eu, integrante do grupo Yolanda, quis colocar meus 3 votos nela. Então, ele vai ter um peso maior. Mas aí, a Letícia, que é do outro integrante do grupo, ela fala, não, acho que a nona ideia não tá tão ok. Então, eu vou colocar um ponto nela e vou colocar 2 pontos nas outras. Então, é o momento que eles vão eleger ali, por meio de votação, a melhor ideia. E aí, por fim, depois da atividade do dotbot, a gente reforça com eles que a ideia selecionada tem que ter os seguintes parâmetros, principalmente que são os parâmetros da avaliação da banca. E vocês podem citar, tá? Que os critérios aqui são os critérios para avaliação da banca. Então, a ideia deles de solução, ela precisa de ser inovadora, precisa de satisfazer a necessidade daquele persona, ela tem que ser viável, seja possível acontecer, né? E ela também tem que ser uma ideia escalável, né? Ela tem, se tiver um investidor anjo e para poder desenvolver essa ideia, ela tem que crescer. Então, são pontos que eles vão precisar de avaliar ali. Não tem tempo da gente fazer uma validação de um MVP, né? Dentro desse programa é só mesmo a apresentação de uma ideia, mas que a ideia tem esses consensos. Por fim, aqui até mais ou menos no primeiro dia ainda, a gente trabalha até a proposta de valor, né?
que é a proposta de valor, o que define ali a solução do usuário, né? O que é a solução que eles querem apresentar para aquele usuário. Então, normalmente é um texto breve, explica como a solução muda a vida do usuário e quais são os ganhos e como que vai impactar. A proposta de valor, gente, ela está contida dentro do Canvas. Então, se chegar nesse momento ainda no primeiro dia, não precisa de aprofundar muito, porque no segundo dia, né, os próximos voluntários, eles vão revisar esse conteúdo com os meninos quando estiver explicando o Canvas. Por fim, né, a gente vai entregar para cada grupo uma folha tamanho A3 com o modelo do Canvas. E aí eles vão começar a estruturar o modelo de negócio deles dentro do Canvas. Aqui é um exemplo, principalmente para o aplicador, quando for explicar para os alunos, para os jovens, como que monta um Canvas. Aqui tem um exemplo prático da Netflix. Quais são os parceiros-chaves? Quais são as atividades-chaves? O valor percebido. Tá vendo que a proposta de valor está dentro do Canvas? Então, algumas coisas é possível a gente jogar para a próxima tarefa. Quem são ali os relacionamentos deles, o relacionamento do cliente? Quem que é o público-alvo, né, daquela solução? Então, é importante que eles montem esse Canvas, porque esse Canvas vai ajudar eles no momento do pitch. E aí eles vão ter 30 minutinhos para poder desenvolver o Canvas ali com o apoio, né, da equipe, dos mentores. A gente vai estar andando na sala no momento, tirando dúvidas. E aí, às vezes, eles costumam perguntar. Uma coisa que eles têm muita dúvida, que eles confundem muito, é na proposta de valor. Porque eles pensam que valor é o valor financeiro e não o valor de entrega para aquela pessoa. Então, é muito importante frisar isso com eles, gente. A proposta de valor não é dinheiro aqui. É o que você está entregando de valor para aquela pessoa, beleza? E aí, ao fim do Canvas, eles escrevem, né, uma frase de impacto ali, apresentando de forma resumida o que é o produto deles. E aí, nesse momento, eles começam a pensar no nome do time, até porque na hora do pitch eles vão precisar de ter um nome. Então, nós somos o time tal, estamos criando tal solução, que vai ajudar quem são as pessoas impactadas, o público-alvo deles, para que consigam, né, através daquele problema, resolver de forma diferente. E a gente traz aqui o exemplo da Spotify. A Spotify, ela fala o seguinte: nós somos a Spotify e promovemos uma plataforma de streaming de áudio para que pessoas apaixonadas por música consigam ter acesso ao maior acervo do mundo e no menor custo possível, possam sempre curtir suas músicas preferidas e ainda descobrir novos artistas. Por exemplo, o meu Spotify ele não é pago, né? Eu uso o de publicidade mesmo. E aí lá durante a própria publicidade deles, eles falam, né? Assina o Spotify, porque vocês vão descobrir novos artistas. Então, justamente essa é a proposta da Spotify. Terminando a estrutura do Business Mode Canvas, a gente vai adentrar já na parte final, que é a estrutura do pitch. Como que funciona a estrutura do pitch, né? É importante, gente, que o pitch possua esses 7 pontos, mas não quer dizer que tem que ser nessa ordem, né? Durante a apresentação do pitch, o grupo eles têm que falar sobre dados da dor, eles têm que apontar a solução do produto deles, qual que é o público-alvo, qual que é o diferencial deles, o modelo de negócios, então eles podem levar o modelo de negócio para apresentação, e quais são os próximos passos, ou seja, se, por exemplo, eles receberem algum aporte, né, de incentivo da ideia deles, qual que seriam as próximas funções, qual que seriam os próximos passos? E também apresentar quem está ali no time, que geralmente durante a apresentação do pitch, vai somente uma ou duas pessoas para não ficar muito cheio o local. Então, é o momento em que eles têm que apresentar o time deles também. Então, no momento que a gente for explicar para os alunos como que monta o pitch, esses são os pontos importantes que eles precisam de colocar. E aí eles vão ter 30 minutinhos para montar o pitch deles. Nesses 30 minutos, eles costumam ensaiar, né, o tempo para apresentação, é de 2 minutos o tempo o pitch deles. Então, eles não precisam de ficar ali dentro da sala, não. Eles podem sair, se movimentar. Quando der a hora, a gente chama eles de volta para dentro da sala e já preparam eles para participarem da banca. Algumas orientações de como que vai ser o pitch no dia da ação. Os jovens, né, geralmente lá é prédio na fundação, eles vão descer para o segundo andar, então você tem 3 jovens para apresentar a ideia deles. A banca de jurados vai poder realizar perguntas ao grupo,
E o tempo que eles vão ter: 2 minutos para apresentação e 2 minutos para responder à banca as perguntas. Eu reforço, gente, que os 2 minutos da banca é para a banca toda, não é por jurados. Então, a gente vai cronometrar, a gente vai pontuar, né? Então, por exemplo, está acabando o tempo da banca ali de perguntas e respostas, a gente vai pontuar e vai chamar o próximo grupo. Então, é o momento do resultado que a gente vai fazer a apuração e a partir daí a gente avisa para os meninos. Durante o momento do pitch, que vai ter as trocas de grupo, a gente vai divulgar a nossa plataforma de curso, que é o Inspira JA, passar a pesquisa de satisfação com eles, inclusive com vocês também, tá? E a gente finaliza ali a ação. E é importante reforçar com eles que aquilo ali foi só o primeiro momento, o começo, né, da jornada deles, em que eles vão ter muito mais oportunidades e, claro, participando do projeto no qual abre a mente deles, principalmente no pensamento crítico, no momento criativo, né, transformam eles muito mais jovens com potenciais. Bom, é isso que eu trouxe de apresentação. Foi um pouquinho corrido, mas a gente tenta lhe trazer. Eu vou só mandar de novo aqui, gente. Vou parar aqui a gravação. A, a, a chamada, a lista de chamada, tá bom? Que eu preciso que vocês assinam para mim, por favor. Tem alguma dúvida, gente? Ai, que bom que vocês postaram aqui. Gostei, Poliana. Criativo como mentor, inspirar e apoiar os estudantes no desenvolvimento de soluções criativas, promovendo trabalho em equipe, pensamento crítico e confiança. Muito bacana. E uma coisa assim que eu falo, que eu vejo muito, é a confiança, sabe? Eles são muito. Acho que vem do contexto de vulnerabilidade deles, né? E eles são muitos descrentes que eles conseguem, que eles têm potencial, sabe? E um ponto muito importante que a gente sempre trabalha na Generative é justamente empoderar esses meninos e falar, vocês conseguem. Muitas vezes eu falo um pouquinho da minha história para eles, porque eu vim do interior, ganhei bolsa na faculdade, e aí, para falar com eles, vocês podem, tá? Eu vi que o Rafael levantou a mão, pode falar, fica à vontade. Bom dia, bom Bom dia. dia. Obrigado, viu, Yolanda? Uma dúvida, Arrasou. acho que mais interna, não sei se seria a Letícia aqui. A gente já recebeu de fato o nosso papel, qual vai ser? Porque tinha lá as opções. Se recebeu, pode ser que eu já perdi o e-mail aí. Puderem mandar de novo e me falar quem que foi o remetente. Tá. Bom dia, Bom Rafael. dia. Já lá tinha as opções mesmo, porque as vagas são Isso. limitadas para cada função, então a gente pediu para elencar, né? No início da reunião, eu mandei aqui no chat. Ah, porque eu estava em trânsito, então estava pelo celular, não consegui. Sim, Deixa eu ver, mas você cansado. ficou como mentor. Mentor, tá bom. Isso. E também no invite para